Olá, eu sou a Simone Tomazini, estamos aqui, eu e a Pamela Maria, para mais um episódio do No Pé Delas, um episódio voltado a conhecimentos, curiosidades e atualidades no mundo do futebol. Aproveito para convidar você a se inscrever no canal, a dar o like, porque quando você faz isso, você envia uma mensagem ao YouTube dizendo que esse conteúdo é relevante e ele chega a mais e mais pessoas. Hoje nós estamos com um convidado aqui extremamente especial da minha terra natal, Nova Esperança, Hugo Oliveira. O Hugo, ele é locutor da Tâmara FM lá em Nova Esperança, ele também é locutor e narrador esportivo da rádio Pinga Fogo FM e também tem um canal no YouTube aqui sobre o São Paulo que se chama Fusarca Tricolor. Muito bem-vindo, Hugo. Obrigado, viu? Uma honra, uma satisfação estar aqui no pé delas, não é mesmo? Prazer estar aqui mais uma vez, não, pela primeira vez. Com certeza, Hugo, você é sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado. Você sabe que a casa sempre vai estar de portas abertas. Um convidado mais do que especial e um grande amigo também. Não posso deixar de falar do valor dessa pessoa. Hugo, conta um pouquinho para nós da sua trajetória na área dos jornalismos esportivos, na área das locuções, na rádio, porque você trabalha e se envolve não só com uma rádio, né? Você tem diversos segmentos. Conta pra gente um pouquinho como que começou, como que foi o meio e como você chegou hoje na locução da Pinga Fogo e outros meios de comunicação. Na verdade, eu vou meio na contramão do que pede o manual. Hoje se pede para você fazer uma faculdade de jornalismo, para você ter todo o seu conhecimento. Eu não fiz faculdade de jornalismo, porém, entretanto, todavia, eu estava contando esses dias, eu tenho cerca de uns 40 cursos relacionados ao jornalismo e também focado no jornalismo esportivo, e andei olhando, se eu fosse fazer uma faculdade, acho que eu só entregaria os diplomas lá, né? Exatamente, com 2 semanas em fim. Mas não fiz a faculdade, mas foi muito curioso. E foi numa fase que ninguém tentaria, vou sendo bem sincero, ninguém tentaria. Fim da pandemia, início da pandemia, na verdade, a empresa onde eu trabalhava, a Viapar, estava já entrando em reta final de contrato com o governo do estado, então já estava fazendo o desligamento de alguns funcionários e eu fui um deles, porque os setores iam enxugando e eu, com um filho, esposa, praticamente sem emprego, olhei para minha esposa e falei, bom, eu vou tentar fazer essa loucura agora, porque se não for agora não vai ser mais. Fui na rádio de Nova Esperança, deram uma oportunidade, comecei lá como locutor, o responsável que estava pela rádio foi para outros ramos, fiquei como responsável, uma espécie de gestor, lá é rádio comunitária, não existe a questão de gestão, enfim, mas a gente faz um trabalho lá que ajuda a manter a rádio. Assim eu fiquei, logo nos primeiros meses, eu estava sapeando pelo YouTube, achei um canal onde o rapaz falava, olha, a gente está precisando de narradores. E sempre foi o meu sonho, o meu desejo, ser narrador de futebol. Lá atrás, quando eu era pequenininho, lá na grande Porto Primavera, ao lado de Rosana, numa gincana, me perguntaram o que eu queria ser, eu falei, olha, um dia eu vou ser igual o Galvão Bueno. E foi a única vez que eu toquei no assunto. Depois nunca mais. A gente vai atrás de trabalhar, muitas vezes a gente não segue sonhos, por vários motivos. E aí apareceu essa oportunidade. Mandei uma mensagem esse canal, chamado Times Brasil, do Lucas Bazarel. Eu gosto sempre de dar os nomes das pessoas, porque acho que uma das coisas que a gente precisa ser é grato. Com certeza. Acho que hoje em dia falta gratidão para muita gente, né? Pelo que tem, pelo que fez, quem ajudou a chegar. Então, o Lucas Bazarello sabe a importância que ele tem. Se eu comecei a andar nesse meio, aí graças a ele, ele falou, não, vamos lá, vamos fazer, semana que vem você pode fazer a narração. Eu falei, beleza, o que você tem para mim? Ele falou, Campeonato da Geórgia com imagens. Eu falei, beleza, vai eu falar, Mamadashi pelo
que Varasqueria, e não sei, todos esses nomes esquisitos, foi a primeira coisa que eu narrei. Você imagina, narrar com imagem no YouTube, pela primeira vez, com tudo nome que termina com Vili, Ishi, Imini, foi um negócio assim. Deu umas confundidas. Nossa Senhora! Te colocaram no olho do furacão mesmo. Não, de fato, né? Mas assim, aí eu falei pra ele assim, se você se gostou e tal, né, eu estou à disposição. Ele falou, não, beleza, semana que vem você faz então da Moldávia. Melhorou muito, né? Aí mudou pro outro prefixo, Ev, Uv, então vamos seguindo. E no meio dessa andança, desses campeonatos, que a gente chama de futebol alternativo, eu recebi uma mensagem do Robert Souza, que na época era da Sport Not, isso, se eu não estiver enganado. E aí ele me pediu, perguntou se eu queria narrar o clássico pernambucano, pela Copa do Nordeste, né? Porque ele iria narrar, só que ele teve um problema com o equipamento, sempre de formas remotas, e eu não consegui fazer. Ele falou, não tem problema, porque ele avisou muito em cima da hora, tinha que organizar, tinha um equipamento devidamente decente, então era tudo no improviso, e aí eu não consegui fazer. Porém, ele ficou com o meu contato, dali a pouco ele resolveu, junto com o Sérgio Maurício, montar a Alternativa Sportwear. Se desvencilharam onde eles estavam, trouxe o Sérgio Maurício, que era de lá, o Alexandre Monteiro, que também era de lá, e a Ana, que também era de lá. Montaram a Alternativa, foi aonde eu comecei a fazer as narrações. A gente começou naquela loucura, embalado, fazendo primeiro jogo que a gente fez, a primeira semana que a gente fez uma Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Afogados da Engazeira, lá na Engazeira, onde o Atlético Mineiro foi eliminado pelo goleiro do Boné, que ficou conhecido. Sim. Fizemos esse jogo às 4 horas da tarde, eu estava na rádio, terminei o jogo, desci para minha casa, comentei um outro jogo, que o Robert narrou, e narrei um outro jogo às 21h30. A gente começou na loucura. E a Alternativa foi crescendo. Fizemos campeonato aleatório também, campeonato colombiano, campeonato, alguns campeonatos mexicano. Sou muito grato ao Robert e ao Sérgio Maurício, principalmente ao Sérgio Maurício, que virou um irmão que eu tive nesse meio. Depois eu fui convidado pelo Felipe Viana e o Gil Arruda, da Cultura, a fazer parte do projeto deles também, em paralelo com o da Alternativa, que é o Arquibancada Esporte Clube. Fiz a narração, comecei a narrar com eles. Fiz o Mundial de Clubes do Palmeiras, não lembro se foi 2021 ou 2022, que o Palmeiras foi eliminado por Tigre, do México. Naquele Mundial, eu tive a oportunidade de ter o terceiro maior público da história do canal. E aí, logo depois, a gente, na Alternativa, embarcou em outras modalidades. Fomos para NBA, basquete, fomos para Fórmula 1, e sempre eu narrando. Então, sempre narrando, independente do que era, estava lá. Se você e a Simoninha resolver apostar corrida aqui, eu estou pronto. Misericórdia, ela ganha de mim, porque eu chego na esquina ali, eu tô morrendo já. Então assim, eu nunca, até minha esposa ficou muito brava comigo, que eu nunca falo não com a narração, ela fica revoltada, eu nunca falo não. Então, você pode? Posso. Então, eu posso. Você gosta também, né? E assim, gosta. E para quem está começando, você precisa também botar na cara, você precisa estar sendo visto de algum jeito. Então assim, e esse mundo é muito competitivo, e muito seletivo, e muito fechado. É extremamente fechado. Então se você, agora nem tanto, porque agora tá com os streams, a vida aí, Casa TV, Coach, enfim, tem vários canais aparecendo, mas antes era muito fechado mesmo. Então você precisava estar aparecendo de algum jeito. Então eu sempre tive comigo, se eu quiser ser visto, eu preciso estar. Tá por aí. Cheguei a fazer jogo no Campeonato Mexicano, 1h da manhã. Você vai descer, aí você pensa, mas tem gente que assiste pra caramba.
principalmente apostador, os caras assistem mesmo, sabe? Então assim, futebol é uma loucura, porque as pessoas assistem. Nós fizemos, ano passado, as provas de Fórmula 1 de madrugada, a gente não vai dar ninguém, já na TV já não dá. Então aqui, o pessoal acompanha, as pessoas que são fanáticas acompanham, e é o momento de você aparecer, é o momento de você, porque de repente você está ali, a pessoa, de repente, é o que eu sempre falo, eu falo muito isso para minha esposa, eu não sei quem está do outro lado de mim. Essa também é uma magia, e que se você começar a colocar isso, né, você começa a se cobrar, mas eu me cobro muito. Eu não sei quem está do outro lado, eu não sei quem está ali com o celular na mão. De repente, é uma pessoa que é a pessoa que está precisando de um narrador, e é de uma band, eu não falo aqui regional, eu falo de um grupo maior, de repente, não é mesmo? Então assim, a gente não sabe quem está do outro lado, a gente não sabe. Então, a gente tem que sempre tentar fazer da melhor forma possível, a maior quantidade possível. Agora a gente deu uma maneirada, porque está com bastante trabalho, um pouco, mas muito. Poucos lugares, mas muito trabalho. E assim começou essa loucura. Como eu agradeci ao Lucas, eu sempre gosto, quando eu toco nesses assuntos, eu preciso agradecer todas as pessoas. Então, agradeço ao Lucas Bazarello, hoje morava em São Paulo, está morando em Mandaguaçu. Ao Robert Souza, que está lá no nosso Paraíso Verde Plano, em Goiás. Sérgio Maurício, baiano, está lá em Salvador, sou extremamente grato. Felipe Viana, que me ajudou pra caramba. Hoje eu faço jogos para os times de São José, de futebol, de basquete, de futsal, graças ao Felipe Viana. Então, sempre quando eles têm lá o narrador deles, mas sempre quando falta, o presidente do São José falou: aquele seu amigo do Paraná não consegue fazer. Então, sou eternamente grato ao Felipe e ao Gil Arruda também, que fez essa ponte também, e sempre quando pode prestigia. A gente sabe que ele também é um pouco mais corrido, está na cultura, está em várias plataformas também, mas eu preciso sempre citar essas pessoas, porque a gente precisa, como eu disse, a gente precisa ser grato, e acho que a gratidão, ela tem faltado. Se a gente tivesse um pouco mais de gratidão, hoje em dia, acho que não estaria do jeito que está, mas eu já falei demais. E aí, eu um dia nas andanças de ida aos estádios e tal, principalmente aqui no estádio regional Willie Davis, eu encontro um senhorzinho, carequinha, fala meio alto, quase ninguém conhece. Entusiasmado. Vixe Maria! Vixe Maria! Torcedor do Corinthians doente, corintiano doente. Timão. Chama ele e falou assim: Ananias Rodrigues. Boa noite, tudo bem? Me cumprimento com toda a simpatia. Você não me conhece, mas eu te conheço. Eu sou o trabalho aqui. A gente sempre fez jogos no Willie Davis, do lado da cabine da Pinga Fogo, do lado. E aí eu falei: mas eu vou chegar lá na Ananias, lá da Pinga Fogo, eu vou bater um papo com ele. Conversei com ele, ele me deu um cartão, falou assim: manda você tem no meu e-mail um currículo seu e tal. Tá bom. Mandei para ele. E aí ele me deu um gelo de quase 4 meses. Sequer deu notícia. A minha esposa falou: e aí? Ele falou: nada. Falei: não vai rolar. Vai rolar. Estamos tocando ele aqui. Estamos tocando aqui e tal. E aí, um dia, chegou uma mensagem no WhatsApp: tudo bem? Ananias Rodrigues. Opa, tudo bem, Ananias? Seguinte, estou precisando de um plantão para amanhã, para esse final de semana. Você consegue ir? Consigo. Nunca tinha feito plantão. Consigo. Vamos fazer plantão. E o plantão não é tão simples assim quanto todo mundo pensa, viu? Não. Pra você montar um plantão, gente. Não. Nossa. O pessoal acha que é só você, na hora de quando sai o gol, você fala um golzinho, fala. Não. Lá na Pinga Fogo você cuida de WhatsApp, você cuida de YouTube, você cuida de volume junto com o pessoal da mesa. Lá é uma loucura, e olho nos lances, olho no jogo para você não atrapalhar o narrador. Não é fácil, não. O plantão não é mal. Intervalo é você que comanda. Então o plantão é meio chato. Fiz o plantão, beleza, né? Ele agradeceu e tal, a gente vai se falando.
mais um tempinho, me chamou de novo, e assim foi. Até que apareceu a oportunidade, ele me ligou e falou, ó, vou precisar de um narrador e eu quero contar com você. Beleza, tranquilo. Preciso dizer também que a minha primeira narração da Pinga Fogo não foi um jogo inteiro. Eu narrei aqueles Inter 7 Santos 1 e foi o único jogo que eu fiz com o Juninho Palpite. Eu preciso falar isso, foi o único jogo que eu fiz com o Juninho Palpite, que ainda está salvo no meu YouTube, está salvo no meu Instagram, que ele fala ainda na passagem dele, ele fala, Ananias pode fazer as malas e ir para a terra dele lá de Londrina, que é desse tamanho que ninguém nem sabe onde é a terra dele também lá em Londrina. E, na época o Eduardo estava lá, falou para o Eduardo, pode ir embora, porque nós temos agora um grande narrador. E aquilo ficou marcado para mim. Ele terminou o jogo, ele me cumprimentou, falou parabéns e tal. Depois a gente foi fazendo jogos, eu comentando, ele junto, né? Trabalhei pouco com ele, mas pouco que eu trabalhei, eu pude sentir aquilo que todo mundo falava dele. Essa pessoa extraordinária que foi e que era, né? O nosso Juninho Palpite Juninho. Para quem não conhece, o Juninho Palpite, ele foi Peguei você, uma pessoa, deixei vocês mal, né? Porque o Juninho é... Uma pessoa excepcional, um grande profissional, uma pessoa extraordinária, de um coração gigante. Tinha lá seus defeitos, assim como todos nós temos, mas que faz falta em todos os jogos onde eu piso o pé no campo. E se você sair aqui na frente do Maringá e estiver passando alguém, você olha para a pessoa, essa pessoa gosta de futebol. Vem cá, você conheceu o Juninho Palpite? A pessoa vai falar, sim. Aqui em Maringá não tinha uma pessoa que eu não conhecia. Sim, ele veio a falecer no final do ano passado, né? Exatamente. Comoveu toda a nossa imprensa de Maringá. Inclusive, uma curiosidade, o troféu do pré-campeonato, o torneio de verão, que foi disputado por 4 equipes no final do ano passado para o início desse ano, como preparação para o Paranaense, foi destinado em homenagem a ele. O nome do troféu foi para o Juninho Palpite, foi entregue ao campeão pelos familiares dele, foi uma grande homenagem, né? Foi. E é uma pessoa que deixou um espaço vago no coração de todo mundo da imprensa. Juninho foi um grande amigo meu desde a infância, né? Nós vivemos um período de infância também, correndo aqui nas ruas de baixo, se divertindo, e é isso aí, é uma pessoa que faz falta em todos os jogos. Quem conheceu ele um pouquinho sabe da energia Do que valor ele tinha. daquele homem. Mas enfim. Mas dando sequência. Vamos lá. O Ananias, não posso deixar passar. Um beijo. Igual você faz pra mim em todas as... Vou mandar beijo pra ele. em todas as transmissões. Wilson Costa, Vou mandar beijo já pro sabe Wilson. também, não vai mandar beijo pro Wilson, não, você sabe que ele gosta. Manda um beijo pra ele, Não, porque não. ele é amoroso. Não? Ele é família, diferente. Meninos, vocês sabem que são nossos, né? O Pronto. Wilson também já veio aqui, já Wilson falou, já já veio. conversou com a gente. Pediu alguma coisa pra comer? É que eu gosto de comer, né? Impressionante. E eu tenho que ajudar ele, a Ananias não paga nada pra ele comer. Aquilo que a gente fala na transmissão é verdade, é mentira não. O Ananias paga não? Paga não, se não é alguém passar ali na janela da cabine e dar uma pipoquinha pra ele, alguma coisa, isso não come não, coitado. O Ananias é de acordo com ele. Ué, Ananias? É verdade. Então tá bom, vamos dar sequência então Vamos lá. aqui. Vamos. A nossa pauta de hoje. Pauta. A nossa pauta de hoje é Libertadores. Conta pra nós um pouquinho do valor da Libertadores, do campeonato em si, na história do futebol. Como que funciona também a Libertadores, as colocações. Você sabe que não é estigma de torcedor, mas você sabe que a Libertadores ela começa a ter valor em 92, 93, com o São Paulo, quando ele ganha seguidamente, que há uma não vou dizer comoção, mas há uma espécie de valorização da própria imprensa brasileira, porque antes, vamos ser bem sinceros, o campeonato que mais importava
era o Campeonato Paulista, eram os estaduais, porque os times do interior eram muito fortes. Visão, né? Exatamente, os times do interior eram muito fortes, tanto do interior de São Paulo, interior do Rio, interior aqui do Paraná, enfim. Então esses campeonatos eram considerados os campeonatos. Tinha time que poupava para jogar, poupava no brasileiro para jogar estadual, se importava com o estadual, montava o time para o estadual. Né? Hoje, tem gente até pedindo o fim dos estaduais, mas isso é uma outra história. E aí, depois desse período, a Libertadores começou a ter um pouco mais de visibilidade para o público brasileiro, para os dirigentes brasileiros, para a imprensa brasileira, porque virou um tamanho da importância. Porque é uma competição onde você conquista a América e você tem o direito de jogar com o campeão da Champions League, para decidir quem é o melhor time do mundo. E assim, depois que isso começou a entrar na cabeça dos dirigentes brasileiros, dos dirigentes sul-americanos, a Libertadores começou a ganhar a sua devida importância. Até passou aqui a Toyota, que foi uma das grandes patrocinadoras por muito tempo da Libertadores, que muita gente ainda brinca, né, que é Copa Jeep, Copa Toyota, enfim. Teve esse, de tanto que era desprezada a Libertadores. Posteriormente, os times brasileiros começaram a focar mais na Libertadores e começou a virar esse desejo de todos os times. E hoje, a Libertadores, hoje os clubes que ali estão, são planejados única e exclusivamente para a Libertadores. Então, você imagina o Flamengo, por exemplo, fazendo um investimento para ganhar o Campeonato Carioca. Igual ano passado, por exemplo, a pressão foi enorme para cima do Flamengo por não ter ganho os outros campeonatos, brasileiro e Copa do Brasil, foi, mas o grande investimento que esses clubes fazem hoje é para a Libertadores. Então virou a menina dos olhos, virou a competição que todo mundo quer ganhar aqui no Brasil. Né? E ainda mais hoje, o Brasil é o país que mais tem vaga para a Libertadores, são 7 vagas para o Brasil, então quase todo mundo vai para a Libertadores. São o campeão da própria Libertadores, independente se for brasileiro, Copa do Brasil, já tem uma vaga direta, e o G6 do Campeonato Brasileiro. Então, assim, se você for analisar, dos 20 clubes da Série A, teoricamente, quase metade vão para a Libertadores. Sim. Então, a chance de você estar dentro dessa competição, e quem está dentro tem toda a chance de ganhar. Independente se tem mais ou menos, você está ali. Uma hora dá uma zebra, uma hora dá um Once Caldas, se você vai ficar bravo, uma hora dá um Corinthians, entendeu? Uma hora dá... Enfim. Mas acontece, né? Acontece. Então, assim, querendo ou não, você imagina, o torcedor do Botafogo que não ganha nada e ainda perdeu o Campeonato Brasileiro do ano passado. Se perguntar para ele o que ele quer ganhar esse ano, é a Libertadores, o time está lá. Sim. Então, virou essa coisa, foi ganhando essa importância ao longo do tempo também, não só pelo lado do torcedor, mas pelo lado financeiro também, que agora está pagando bem pra caramba nos últimos anos. Mudou-se muito, então, o foco dos estaduais para os internacionais, até porque os estaduais financeiramente ele consome e não retorna, né? Estão se trabalhando a possibilidade de ter algo a estimular os times a participar mais, mas ainda não, né? Ainda o Campeonato Paulista paga 40, 50 milhões, o Campeonato Paranaense não paga nada. Então, o Atlético Paranaense chega a ser até uma vergonha, a gente transitar pelos assuntos, mas chega a ser uma vergonha o time do Atlético Paranaense poupar em um jogo final de campeonato estadual para jogar primeiro jogo da fase de grupos da Sul-Americana. Por quê? Porque lá paga bem mais. A Sul-Americana e o Libertadores pagam por vitórias. Pagam por vitórias. Então, o que compensa mais? Você vir aqui para Maringá, por exemplo, e com todo respeito, lógico, ao nosso tricolaço, ou você ir para o Paraguai, jogar contra um time desconhecido e ganhar lá e ganhar 500 mil dólares. 100 mil dólares, desculpa. O que compensa mais? Sim. Pois é, inquestionável, né? E Hugo, explica pra gente como que funciona exatamente a Libertadores, porque a gente sabe que inicia em janeiro, né? Quantas etapas, a classificação de grupos, explica um pouco para nós como que funciona. Porque hoje é quarta-feira, hoje tem Libertadores, ontem também teve, jogam times brasileiros, né? Ontem jogou, hoje também, mas explica para nós como que a gente chega agora, né? Esses jogos. Na verdade, a Libertadores ela passou por uma modificação dos últimos anos. Nós tínhamos aquela chamada pré-Libertadores, que ainda tem,
Porém, entretanto, todavia, né, a Conmebol e os patrocinadores não querem que chame de pré-Libertadores. É primeira fase. Então, ficou parecido com o que é a Champions League, os playoffs da primeira fase. Então, você tem a primeira fase dessa competição, que entram, se eu não me engano, são 8 times, que são aqueles da Venezuela, Chile, enfim, né, dos rankings mais baixos. Depois entram mais 16 junto com esses classificados, aí a soma todos dão 16 clubes, passam os vencedores, vai para mais um confronto na terceira fase de 8 para sair 4. Classificam 28 direto para a Libertadores, fase de grupos, 4 classificam via essa pré-Libertadores, ou primeira fase, segunda e terceira fase. Então, antes da fase de grupo, existe a primeira, segunda e terceira fase. A primeira e segunda fase estão sendo jogadas, é jogada a primeira fase, é jogada a segunda fase nos jogos da volta, ou pós os jogos da volta, não me recordo que o sorteio nunca cai num período exato, eu sei que é antes da terceira fase, é feito o sorteio da fase de grupos da Libertadores, normalmente na sede da Conmebol. E aí sai todo o sorteio, que acontece dos 8 grupos, e esses times que vêm dessas fases preliminares já ficam pré-estabelecidos aonde eles vão entrar. Por regra, a Libertadores no sorteio não deixa times do mesmo país se enfrentarem, porém, esses que vêm da fase de playoffs, das fases anteriores, como a gente não sabe quem vem, então é liberado cair em grupos com times do mesmo país. Então, a Libertadores começa dia 6 de fevereiro, termina dia 30 de novembro. Esse ano termina na Argentina, no Monumental de Núñez, no reformado Monumental de Núñez, para provavelmente mais de 100 mil pessoas na final, e provavelmente deva ter time brasileiro. Amém. Aproveitando, né, já que você tocou, provavelmente vai ter time brasileiro. Você arrisca algum time brasileiro que tem chance aí de chegar na final? Olha... Difícil. Não, até que não é difícil. Não? Difícil é pra mim, né? Difícil pra mim. A fase do meu time não me deixa colocá-lo. Mas assim não tem como, né? O Flamengo, o Palmeiras são grandes favoritos a chegar pelo menos aí à semifinal, quartas de final com toda certeza. O River Plate, por mais que esteja, né, capengando, mas time argentino com tradição e competição é sempre favorito. Não dá para descartar o São Paulo, por mais que esteja mal, mas não dá para descartar, até porque nessa primeira fase de grupos também, essa primeira fase, né, fase de grupos, o time brasileiro que se enroscar, olha, precisa ter uma trabalhar muito, hein? Não, precisa se esforçar muito para se enroscar nessa primeira fase de Libertadores. E qual grupo você acha mais difícil aí dos brasileiros? Eu vou falar o do São Paulo. Por mais que seja o mais fácil, mas no atual cenário é o grupo mais complicado pelo que o São Paulo está apresentando. Mas assim, independente do grupo, os times brasileiros e os argentinos são amplamente favoritos, não tem como. Um grupo que tem argentino e tem brasileiro, tem os dois no grupo, tem que passar os dois. Não tem como. Até pela quantidade de vagas, até pelo investimento, mais que a Argentina financeiramente não esteja tão bem no modo geral, isso também acaba afetando o futebol. Você vê que eles ainda conseguem, por exemplo, tudo bem, o Boca está fora, mas você olha, tem o Cavani no Boca. Imagina? Sim. Fica fora, mas ok. No River Plate sempre fazendo grandes investimentos, sempre vem com uma base também forte, a base do River é uma base muito bacana. Então assim, a gente vê os times argentinos ainda com força. Tem aí a chegada, às vezes, de um ou outro time, por exemplo, colombiano, que é sempre muito chato você jogar na Colômbia, até por questão de viagem. O futebol colombiano não é um futebol, já narrei muito futebol colombiano, carinhosamente chamado como chaqueirão. Por mais que o futebol colombiano não seja muito técnico, mas é um futebol muito físico, é um futebol muito rápido, os caras não desistem da bola, então assim, é chato jogar, principalmente lá, e assim, não sei se vocês reparam, os amigos que estão nos assistindo, vai jogar qualquer jogo na Colômbia, na Venezuela, no Equador, com times minimamente decentes, que conseguem pelo menos fazer alguma coisa, o estádio é sempre lotado. E é um griteiro da bexiga lá para os caras jogar. Mas isso importa? Quando você está lá dentro, você não
presta muita atenção nisso, mas atrapalha, é chato, né? É ruim de jogar, o ambiente não é bacana. Então, assim, por mais que os brasileiros e os argentinos sejam completamente favoritos, tem essas peculiaridades que acaba um ou outro time tirando ponto. Por exemplo, o São Paulo, falando do São Paulo, vai jogar contra o Cobressal lá no estádio que até no final de semana agora pegou fogo num dos geradores lá no futebol feminino, graças a Deus não aconteceu nada, mas é longe, é alto. O São Paulo vai a Córdoba agora, que é dentro da Argentina, mas para chegar é terrível, você não tem voo direto, tem que pegar ônibus. O Flamengo também vai fazer. Judia bastante dos atletas. A diretoria do Flamengo no sorteio reclamou demais, não do grupo, mas das viagens. Tem que passar muito tempo dentro de avião, dentro de aeroporto, até mesmo dentro de ônibus, e perde tempo de treinamento. Isso, para quem está recebendo, o time que está ali de boa, pode ser uma vantagem, fora as altitudes. Por exemplo, vai jogar contra o The Strongest lá na Bolívia, que é sempre chato. Enfim, a Libertadores ela tem essa peculiaridade, tem esses extras que podem fazer com que o time da casa tire alguma vantagem, mas a maioria das vezes a qualidade do futebol brasileiro e argentino, e às vezes o uruguaio se sobressai, não tem como. E Hugo, aonde se transmite a Libertadores para o nosso pessoal assistir? Muriel, é o seguinte, há um tempo atrás tinha um monopólio que eu gosto carinhosamente de chamar da Mamãe Globo, né? Ela que comandava toda essa jornada. Conforme foi passando o tempo, foram aparecendo alguns streams. A Conmebol, mano, inventou de ela transmitir pela Conmebol TV. Jesus amado, foi um terror. Ninguém conseguia acessar, caía toda hora. Aí a vantagem é que cada país tinha a narração no seu idioma, então era bem legal. Mas fora isso, era terrível, foi um período sombrio. Mas hoje, por exemplo, a Globo, ela acaba transmitindo também, principalmente a final, mas hoje nós temos a Globo como aberta, não é mais o SBT, até o ano passado foi o SBT não conseguiu comprar, então a aberta ficou a Globo, fechada ficou na ESPN, né? E no Paramount ficou também a transmissão, no Paramount tem uma pagadinha, né? E o aplicativo do OneFootball, ele transmite não, né? Ele tem direito de passar os melhores momentos após o apito final do árbitro. Então você está assistindo lá Vélez Sarsfield e Chacarita Júnior, tudo bem que esse confronto não existe na Libertadores, né? Campeonato Argentino ou Copa da Argentina. Mas, por exemplo, qualquer jogo, o árbitro apitou, deixa eu ver como é que foi tal jogo. Você pode entrar no OneFootball, fazendo propaganda no OneFootball, patrocinando pelas. Você pode ver os melhores momentos ali. Eles chamam de melhores momentos em tempo real. Acabou o jogo, já tem os melhores momentos, né? E, claro, por todas as rádios espalhadas nesse Brasil afora, web rádios. Você narra Libertadores? Então, estou convencendo o Ananias aí, né? Eu estou passando com o período, a voz está voltando agora, nesse período que todo mundo gripa, que muda de clima, enfim. Mas provavelmente a gente deve fazer assim alguma coisinha da Libertadores. Pai Ananias. Garotinha, Zoom, vamos fazer, viu? Só curiosidade, é uma curiosidade minha, eu já narrei 3 finais de Libertadores e 2 de Sul-Americana. Só curiosidade. Eu ia perguntar, né? Sim, eu ia fazer essa pergunta. Já narrei. A minha primeira final internacional foi a Copa Sul-Americana, onde o Defensa e Justiça e Hernan Crespo foi campeão. Foi a minha primeira. Você narrou por onde? Narrei pela Alternativa. Muito bem. E narrei também, vale a pena, tudo bem que não é o tema, mas vale a pena. Narrei também Libertadores Feminina. Narrei o título da Ferroviária. Que maravilha! Legal. Muito bem, o Hugo aí cobrindo todos os espaços. Sensacional. Já diria aquela mão do Rio Grande do Sul. Deixa eu então trazer uma curiosidade para vocês. Por favor. Porque na Libertadores desse ano, o pessoal pode estranhar que a bola não é mais Nike. Sei que tem muita gente que gosta dessa curiosidade. Depois de 20 anos, a Nike rompeu o contrato com a Conmebol, entrou a Puma, né? E a Nike vai embora depois de algumas bolas até um pouquinho polêmicas. Não sei se vocês vão lembrar, Libertadores, acho que 2007 ou 2006, eu não me recordo. Aquela bola que era meio a meio branca e meia dourada. Sim. Os goleiros xingavam aquela bola porque eles não conseguiam ver a bola, né? E na verdade aí a
competição e a Nike disseram que realmente era para uma forma de sair mais gol, aquela coisa toda. Mas teve toda uma história de ser uma estratégia. Teve uma bola dourada também, completamente dourada, mas também a Nike vai embora com bolas lindas, as bolas da Total 90, que inclusive foram também do Campeonato Brasileiro de 2008 ou 2009, se não me engano, lindas em azul. Então a Nike deixa aí uma marca tradicional que todo mundo gosta, deixa e começa a Puma, que fez muito sucesso na Europa, principalmente no Campeonato Italiano. Hugo, eu gostaria de agradecer agora a sua presença, a disponibilidade do seu tempo, que como já foi falado aqui, o Hugo corre para todos os lados, não para nunca, e muito obrigada por disponibilizar esse tempo seu. Imagina. Nós sabemos que ele é muito valioso, né? Deixa lá a Dani, minha amiga Dani, um beijo. Estou com saudades, ao bebê também. O pequeno Heitor. O pequeno Heitor. Então, vocês também são muito bem-vindos aqui, viu, Dani? Apareça aqui. Não traz o Heitor aqui não, pelo amor de Deus. Por quê? Não. Já vem que já brinca com as minhas e tá tudo certo, fica tudo amigo. Não, você não. Pronto. Eu acho melhor não. Não. Porque das duas, uma. Ou nós vamos sair do camburão ou eles. Ai, entendi. Então, Existe essa possibilidade. E se você quiser manter o Maringá em pé, literalmente, é bom não juntar eles não, porque pode ser que dê alguma coisa bem ruim. Mas criança é criança. É assim mesmo, e tem que ser assim mesmo. mesmo. E deixa quebrar. Deixa, com certeza. O pai paga. Não, mas é assim que funciona. Então tá bom. Obrigada, meu amigo, por ter vindo. A porta está sempre aberta para você. Se estiver passando em Maringá, se estiver por aqui, passa a tomar um café. Vamos bater um papo e conversar sobre novas pautas em outras transmissões, outras gravações também. Eu que agradeço. Importante que me deram café, me deram água. Né? Calma. É depois? É depois. É que quando você trabalha com o Wilson Costa, a Ana Inês Rodrigues... Você vive à base de café. A base de café e comida, né? Eu não sei, né? Teve uma curiosidade, teve uma hora na transmissão do final de semana que os ouvintes mandaram, vocês só pensam em comer, porque a gente estava falando da feijoada do Ananias. No meio da a gente consegue falar de comida em qualquer lugar. Não, impressionante. Mas aí, eu agradeço a oportunidade desse projeto que está se iniciando, já está tomando conta da mídia maringaense. Parabéns pelo projeto, parabéns mesmo. Obrigada. Não parem, continuem, né? Não fiquem só no pé delas, fiquem no pé de todo mundo, tá bom? Isso. E assim, o que precisar, o que eu puder, estamos aí sempre à disposição, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Espero que tenham gostado, né? Com certeza. Deixem o seu comentário se Exato. vocês gostaram. Como não gostar de Hugo Oliveira? Como não gostar? É impossível. Agora que eu falo, vai que cobre na chuva. Então tá bom, eu gostaria de aproveitar esse momento também para agradecer aos nossos patrocinadores. A Noma Toyota Motors está aí o tempo todo com a gente, ajudando a criar esses momentos de entretenimento também e de muita informação no futebol direcionado para mulheres e toda a família. A Singular Marcas e Patentes através do Frank Ney, aí nos ajudando também, acompanhando o nosso projeto, dando todo o incentivo para que isso aconteça e siga bem. E também o Pajola, cuidando das nossas mídias em toda Maringá. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.